Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A televisão está matando o futebol ou é o futebol que não sobrevive sem a televisão? Nosso programa de hoje vai tratar de um dos maiores vesperos da mídia e do nosso futebol: o poder do Clube dos 13 e o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro. E para isso, contaremos com o time de primeira do jornalismo esportivo: Juca Kfouri, Paulo Vinícius Coelho, PVC, e Márcio Guedes, além do procurador do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Gilvandro Araújo. Mas antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. A premiação das escolas de samba no Rio e São Paulo foi anunciada sem qualquer restrição. Nossa imprensa só consegue ser crítica em matéria política. Nos dois casos, as vencedoras optaram por enredos biográficos de celebridades vivas, Roberto Carlos e o pianista João Carlos Martins. Isto chama-se pegar carona, puxa-saquismo. A força dos enredos das escolas sempre repousou na originalidade e na capacidade de transmitir visualmente temas instigantes. Homenagens póstumas ainda se justificam, mas a louvação dos vivos é puro marketing. No caso de Roberto Carlos, não esqueçamos que o rei mandou apreender e queimar uma biografia escrita sem a sua autorização. Morreram nas estradas do Brasil, neste carnaval, 213 pessoas, um aumento de 50% com relação ao ano passado. O número de feridos chegou a 2.441. É assustador, sobretudo quando se sabe que o alcoolismo e a imprudência são os grandes responsáveis pelos desastres. Mas se a mídia fosse menos burocrática e mais veemente ao noticiar os grandes desastres, seria possível criar uma consciência nacional contra este morticínio. Logo no início do carnaval, um novo acidente com ônibus em Santa Catarina matou 27 pessoas. A mídia preferiu destacar a folia e escondeu a tragédia. E a estatística só foi para as manchetes depois do carnaval. Tarde demais. A mídia brasileira mal conseguia cobrir um tsunami, a onda de rebeliões no mundo árabe, e agora se afoga num segundo tsunami, este verdadeiro, que se seguiu ao maior terremoto já sofrido no Japão e as ameaças de uma calamidade nuclear. O que é mais importante? Tudo é importante. O jornalismo do século XXI, produzido pelo mundo globalizado para leitores globalizados, não pode ser prisioneiro das antigas escolhas de Sofia, em que só cabia um assunto relevante. Hoje, tudo é relevante, e se os editores não sabem conviver com esta diversidade, melhor desistir. Da Alemanha, a correspondente Cristiane Ramalho conta como a pressão da mídia fez com que o ministro da Defesa e provável sucessor de Angela Merkel renunciasse após a comprovação de plágio em sua tese de doutorado. Não é todo dia que uma revista de prestígio como a Der Spiegel resolve bater de frente com um tabloide como o Bild, o maior jornal da Europa. Numa extensa matéria de capa, a Spiegel chamou o Bild de incendiário e acusou o jornal de fazer matérias sensacionalistas para manipular a opinião pública. O Bild, que vende 3 milhões de exemplares por dia, reagiu com ironia e usou a capa da Spiegel para fazer campanha publicitária. No centro da briga estava Karl Theodor Guttenberg, um ministro super querido aqui na Alemanha, que estava cotado para ser sucessor da primeira-ministra Angela Merkel. Só que Guttenberg foi flagrado cometendo um plágio na sua tese de doutorado. A denúncia sobre o plágio foi feita pelo jornal Süddeutsche Zeitung e, na mesma hora, provocou um intenso debate aqui na Alemanha. Karl Theodor Guttenberg tentou inicialmente negar o plágio, mas acabou admitindo o erro e renunciando ao título de doutor. Com a ajuda de Angela Merkel e do Bild, que fez praticamente uma campanha pela permanência do ministro, ele ainda conseguiu se manter mais algum tempo no cargo. Só que a indignação no país foi tão grande e a reação da comunidade acadêmica tão forte
que o ministro acabou tendo que renunciar ao cargo. Os chargistas pegaram no pé de Muammar Gaddafi. Amorim mostrou que ele ainda comanda o país com mão de ferro. Sinfrônio, do Diário do Nordeste, lembrou que a questão líbia é mesmo explosiva. Para Samuca, do Diário de Pernambuco, a paz está sofrendo nas mãos de um ditador. J. Bosco, do Liberal do Pará, foi mais além e comparou Gaddafi com a própria morte. Mas no Globo, Chico Caruso nos fez lembrar que nada como um assunto mais urgente para que o outro caia no esquecimento. Mais do que um novo cenário, nosso programa, a partir de hoje, ganha um novo formato e novas atrações. Toda semana, a historiadora Isabel Lustosa estará aqui contando um pouco da trajetória da imprensa no Brasil. E neste primeiro episódio, ela fala da importância da chegada da família real para o surgimento dos nossos primeiros jornais. Estou aqui no interior do chafariz de Mestre Valentim, no coração da Praça 15. Este monumento, construído em 1779, se destinava a resolver o grave problema de abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro. Nem imprensa, nem universidade, nem fábricas conheceu o Brasil colonial. O medo do colonizador era tão grande de que aqui entrassem ideias novas através dos impressos, de que o Brasil se desenvolvesse a ponto de suas fábricas talvez virem a torná-lo independente dos produtos que Portugal mandava para cá, de que seus jovens se tornassem-se intelectuais ou pensadores que incorporassem aquelas ideias que estavam revolucionando a Europa, que exerciam um controle total sobre todas essas dimensões da vida brasileira. Foi só a partir de 1808, quando aqui chegou a corte portuguesa e o príncipe regente Dom João, que começaram a ser produzidos impressos no Brasil. A impressão régia, inaugurada em 13 de maio de 1808, data do aniversário de Dom João, tinha a finalidade de produzir, de publicar, de divulgar as notícias, as informações, os decretos, os alvarás necessários ao funcionamento do aparelho de Estado. O primeiro jornal impresso no Rio de Janeiro foi a Gazeta do Rio de Janeiro, mas ele só começou a circular em setembro de 1808. Antes disso, do outro lado do Atlântico, lá na Inglaterra, um brasileiro, Hipólito da Costa, decidiu lançar um jornal. Deu a ele o nome de Correio Brasiliense. Outra novidade é a participação semanal do jornalista Maurício Menezes. Com seu jeito irreverente, ele traz para nós aquelas histórias curiosas que já viraram folclore das redações de todo o Brasil. Jorge Luiz estava de plantão na redação do Globo no final de semana, de 2 da tarde às 10 da noite. Só que a rendição que pegava de 10 da noite às 6 da manhã não apareceu e ele teve que dobrar o plantão. Louco de raiva, louco de raiva. Lá pelas 2 e pouca da madrugada, toca o telefone, ele atende. É do Globo, pô! E solta um baita de um palavrão. Do outro lado da linha, uma voz pausada. Meu filho, isso não é maneira de atender telefone na redação de um jornal. Você sabe quem é que está falando aqui? Será quem é que está falando aí, pô? Eu não jantei ainda, não veio rendição para mim, qual é o problema? Meu filho, isso não justifica. Quem está falando aqui é o Roberto Marinho. Ah, é? Pô, tu sabe quem é que está falando do lado de cá, camarada? Sei não. Graças a Deus. A televisão está matando o futebol, mas o futebol não sobrevive sem a televisão. Este axioma resume a dramática situação que se encontra o futebol brasileiro há pouco mais de 3 anos da Copa do Mundo. O último ato deste drama consumou-se na sexta-feira passada, quando foi anunciado o resultado da licitação organizada pelo Clube dos 13 para a transmissão do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão do próximo triênio. E por mais incrível que pareça, quem ganhou foi a Rede TV. Ganhou, mas pode não levar, porque é certo que as 2 outras competidoras, as poderosas Globo e Record, estão negociando separadamente com os principais clubes. Isto significa que dificilmente será alterada a atual situação em que os jogos de futebol têm que se adaptar às grades de programação de cada rede,
o que nos leva ao absurdo horário de jogos que começam às 10 da noite nos dias da semana e 18h30 aos domingos. Então, por que estamos construindo portentosos elefantes brancos para hospedar a Copa de 2014, se o público está sendo espantado dos estádios pela televisão? Esta é a questão, mas não é a única. O dado positivo é que, pela primeira vez, entra em cena um poderoso personagem, legítimo e verdadeiro xerife, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão federal, cuja função é regular a concorrência. E na regulação da concorrência está a chave para resolver não apenas, mas uma série de outros impasses que atrasam nosso desenvolvimento. Uma das regulações que fazem falta é da própria mídia. A Rede TV foi a vencedora e também a única participante da licitação pelos direitos de TV aberta do Campeonato Brasileiro, promovida pelo Clube dos 13. O lance foi de 1 bilhão e 548 milhões de reais para a transmissão dos jogos de 2012 a 2014. São 516 milhões por temporada, o dobro do que é pago atualmente. Mas a vitória da Rede TV pode não dar em nada, já que a emissora tem que dar garantias bancárias em até 30 dias. Com as duas maiores emissoras de televisão do país fora da concorrência, a licitação ficou esvaziada. Ainda assim, o presidente do Clube dos 13 está otimista. Com o Clube dos 13, como garantidor da operação e como fiel depositário daqueles valores. Outros problemas também ameaçam o acordo. A cisão dentro do próprio Clube dos 13 pode inviabilizar o acerto da semana passada. Vários clubes, entre eles Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco e Botafogo, já anunciaram que vão negociar em separado. Eu, junto com os presidentes dos outros clubes cariocas, entendemos que não era o momento mais de estarmos dentro dessa negociação. E eu acho que isso também foi um fator importantíssimo e que colaborou muito para que a gente decidisse sair e fizesse uma negociação à parte. O entendimento, no caso do Botafogo, de que uma negociação em particular seria muito mais vantajosa que uma negociação dentro do Clube dos 13. O modelo hoje do Clube dos 13, onde você tem um engessamento das cotas televisivas, o Botafogo fica muito amarrado nessa questão e, obviamente, com poder de negociação prejudicado. Eu acho que essa briga, nesse momento, ela está tocando justamente num paradoxo brasileiro, que eu diria que é você ter clubes de futebol que são, na justiça, né, legalmente, são entidades beneméritas, sem fins lucrativos, mas que são clubes que administram bilhões de reais, um montante assim, fantástico de dinheiro, né, e com jogadores muito bem pagos, e que tentam sobreviver às custas de patrocínio, que sabe que isso não é mais só a bilheteria. Antigamente viviam só de bilheteria, né? A questão toda é que os clubes estão tentando capitalizar a aproximação da Copa. Essa Copa está vindo, os clubes estão pensando, essa é a nossa grande oportunidade, que o futebol vai estar muito valorizado, vamos valorizar os direitos que recebemos hoje, né? Principalmente em TV aberta. E então eles estão apostando alto, eles estão querendo um aumento substancial nos direitos de televisão, mas de uma maneira que hoje o mercado publicitário não tem como sustentar esse aumento repentino de 90%, 100% de aumento assim, de uma temporada para outra. E o mercado publicitário está assistindo esse duelo entre os clubes, as emissoras de TV e o Clube dos 13 com muita apreensão, porque eles sabem que no fim das contas, eles que vão pagar essa conta. O Clube dos 13 foi criado em 1987 para garantir a realização do Campeonato Brasileiro, já que, na época, a CBF se dizia incapaz de organizar a competição. Até este ano, a entidade representou os clubes mais poderosos do país. Mas no início de março houve um lance decisivo. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica vetou o bônus de 10% que a TV Globo tinha em relação às outras emissoras. Uma coisa muito importante que está acontecendo no futebol agora, na questão da transmissão dos direitos esportivos do Campeonato Brasileiro. Foi quebrar o poderio do Clube dos 13, quer dizer, os clubes conseguirem se posicionar para além do Clube dos 13. E 2, terem levado a discussão para o CAD.
Quer dizer, sair da esfera dos tribunais esportivos, que era um mito que no Brasil que nada de futebol pode ser discutido fora dos tribunais esportivos, e levar para a regulação econômica uma questão de competição. Os direitos de transmissão dos jogos envolvem cifras altas que sustentam os clubes. O problema é que a TV vencedora passa a decidir o horário de realização das partidas. Certamente, com o horário que hoje os jogos são transmitidos, não tem como encher os estádios de futebol. Ninguém vai levar uma criança, uma família, ao Engenhão às 9h40 da noite, nem no domingo às 6h30 da tarde. Então, o problema principal hoje em dia é que o horário dos jogos é determinado pela grade da televisão, o horário da novela, o horário dos programas de domingo, etc. Quando não deveria ser assim. Eu tenho certeza que os jogos de domingo, ao invés de serem em horários proibitivos, fossem às 3 da tarde, hoje durante as semanas, 8, 8h30, teria muito mais gente nos estádios. Agora, não é só a televisão, é questão de segurança nos estádios também. E aí tem a participação do poder público, não para dar dinheiro, mas para cumprir aquilo que prometeu. No passado existia uma ideia de que a televisão iria tirar o público do estádio, e isso não se comprovou. E outras pesquisas foram feitas que tiram o público realmente são aqueles fatores que eu tinha citado: violência, dificuldade de transporte, conforto. Né? A televisão até estimula, né? Você tem um público no estádio e um público na televisão que muitas vezes também vai para o estádio. Nessa disputa pelo maior lance, quem pode levar a pior é o torcedor. Acho que é um horário imposto, né, cara? Pela emissora que eles que fazem. Outro dia eu estava vendo o jogo ao vivo, era já, sei lá, 11h30 da noite. Podia ter alguma interrupção e tal, não é possível. Eu falei, né, é muito tarde. Acho absurdo, que a gente não sabe que horário nosso time joga, né? Domingo é um horário, tem 2 horários no domingo, na quarta já é outro, muito tarde. A gente não pode ir aos estádios também, porque é muito tarde. Na quarta-feira, que tem que levantar cedo na quinta para trabalhar, então eu discordo. O ideal é que o clube pudesse, a liga ou o que vier aí, negociar que se for escolhido o jogo A versus B para na televisão aberta da televisão X, o outro jogo C versus D pudesse na televisão Y, e não ir para o pay-per-view, que nem todo mundo tem dinheiro para comprar, e a rentabilidade do merchandise é diferente. Mas a gente está longe disso. Lembra que a Inglaterra chegou onde chegou? Teve uma brutal crise na Inglaterra, de segurança, morte nos estádios. Houve uma intervenção firme do poder público, mandou reformar os estádios todos, mandou modificar toda a forma que o futebol era feito, e aí renasceu um futebol na Inglaterra. Não era assim. O Brasil pode estar entrando nesse renascimento sem ter a mão forte de uma Margaret Thatcher impondo. Mas talvez os clubes estejam começando a entender que é preciso mudar, e a televisão também esteja entendendo que não adianta manter os clubes sob domínio financeiro, porque é um jogo que todo mundo sai perdendo. Então, a chave do que é importante saber é se a gente consegue um jogo que todo mundo ganha. Já estão aqui ao meu lado, no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, os jornalistas Juca Kfouri e Márcio Guedes. Em São Paulo, também jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC. Em Brasília, o Procurador-Geral do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, Gilvandro Araújo. Nosso debate começa logo depois do intervalo.